nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Antes, porém, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que dependemos totalmente do Senhor para compreendermos a sua palavra, ó Deus. Esteja nos abençoando agora. Peço que o Teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso coração, nos dando o entendimento da palavra, ó Deus. Que ela possa penetrar o nosso coração e que não olhemos, ó Deus, para o outro, mas possamos olhar para nós mesmos e termos a Tua palavra para cada um de nós, no nosso coração, para que possamos andar de conformidade com a Tua vontade. Nós te pedimos isso. Esteja agindo nesse momento, abençoando a semente, ó Deus, para que produza. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Qual era a mensagem de Jesus? Qual que era a mensagem de João Batista? Alguém se lembra? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, não é isso? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E qual que era a mensagem de Jesus? Oi? Arrependei-vos, é a mesma mensagem, né? Porque é chegado o reino de Deus. Jesus pregava a mesma mensagem. Aqui nós já aprendemos algo aqui, né? Que o servo não pode pregar uma mensagem diferente da mensagem do Senhor, né? João Batista pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino, e Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Quando nós queremos entender se um pregador está pregando a palavra, você simplesmente faz o seguinte, vai ver o que Jesus pregava. Fácil, né? Se aquilo que Jesus pregava corresponde àquilo que o pregador está pregando, esse pregador é um discípulo de Jesus, está pregando a palavra de Deus. Agora, se o pregador prega algo que nunca esteve nos lábios de Jesus, na intenção de Jesus, no evangelho de Jesus, significa que esse pregador é um falso profeta, né? É anátema. Ele está colocando fogo estranho no altar. Isso é muito perigoso. Então, na verdade, o nosso norte é Jesus. Nosso norte é Jesus. O que estiver dissociado de Jesus não é o que Jesus ensinou, e daí nós precisamos abrir os olhos e o entendimento, porque tem muita coisa sendo pregada que Jesus nunca nem sequer passou pela cabeça dele ensinar. No Antigo Testamento tinha os falsos profetas e Deus ele pega e fala o quê? Como é que você está falando coisas que nunca passou pela minha mente? Então o parâmetro é Jesus. E nós vamos ver o que Jesus ensinava. Diz a palavra de Deus que, e outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar. Jesus é extraordinário, né? Porque ele sabia utilizar. Tinha microfone naquela época? Não, né? Então ele sabia, ele pegou o barquinho, entrou no barquinho, se distanciou e aproveitou o vento que levava a voz dele, a multidão. E aquela multidão que estava na praia escutava Jesus ensinando. Eu fico imaginando como deveria ser gostoso, né? Ouvir o Senhor Jesus ensinando, distanciando-se num barquinho, aproveitando o vento e a voz dele indo e se direcionando aos ouvidos dos seus espectadores. Uma vez eu questionei isso, eu pensei assim, como será que as pessoas ouviam Jesus se Jesus entrou no barquinho e foi lá para o mar, né?
E daí um pastor bem antigo, sabe o que ele fez? Ele subiu num barquinho e ele foi lá para o meio do rio, eu fiquei lá na borda. Ele disse assim: eu vou aproveitar o vento e eu vou falar com você. E é interessante, ele falava lá do meio do rio e falava baixinho, ele não gritava, falava normal. E a voz dele era levada e eu e mais alguns que estávamos ali, conseguíamos ouvir. Porque Jesus, ele é o dono da ciência, das leis, da natureza, e ele conseguia utilizar tudo isso em seu benefício, em benefício da sua mensagem. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Então ele vai começar agora a ensinar por parábola. Eu quero dizer que ensinar por parábola é ter uma visão metafórica da Bíblia, tá? Porque ultimamente eu tenho me irritado muito quando eu faço minhas pesquisas, os pregadores que têm a visão metafórica da Bíblia. Esses dias eu vi um falando assim que, assim como a mulher, a viúva de Naim, estava saindo da cidade que se chamava lugar de consolação para enterrar o seu filho, assim muitos estão saindo e levando os seus filhos para o cemitério. Irmãos, o texto não diz nada disso. O texto só fala que Jesus encontrou um sepultamento, um féretro, e ali ele ressuscitou aquele jovem, né? Ou, se você pega e diz assim, assim como a menina morreu dentro de casa, assim tem gente morrendo dentro da igreja. Isso é ser metafórico, né? Você tem que pegar aquilo que Jesus ensinou dentro do seu contexto. E Jesus então começa a ensinar por parábola. E o que é ensinar por parábola? Ensinar por parábola é usar o que há de melhor no método de ensino moderno. Hoje nós vivemos uma época em que se ensina a linguagem dos símbolos, né? Por exemplo, nós temos um símbolo aqui na parede. Todo mundo olhando aquele símbolo que está piscando ali vai lembrar do quê? Do nascimento de Jesus. Alguém precisa falar? Não. Olha o símbolo e a mensagem já vem na mente, porque a linguagem é a linguagem dos símbolos. Quando olha o quadrinho já lembra do presépio. Ninguém precisa dizer, né? E assim quando a gente anda na rua a gente vê símbolos e cores diferentes. Eu acredito que alguns dos irmãos aí, quando vem a cor do ônibus, já sabem que ônibus que é, não é assim? Alguém precisa dizer, olha aquela cor. Não, já sabe, porque é um símbolo. E Jesus usava a linguagem dos símbolos para ensinar. E a linguagem das parábolas. E ele começou a ensinar dizendo assim, ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. A outra caiu entre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha muita terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que tem ouvido para ouvir, e tem gente que não tem ouvido para ouvir. Esse ouvido para ouvir são os ouvidos espirituais destravados, para ouvir a voz de Deus. Lá no livro de Apocalipse diz assim que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então existem pessoas que estão trancadas
na sua capacidade de entendimento, e existem pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus, né? E, falando por parábola, também Jesus disse que quem tem ouvidos para ouvir, ouça a parábola do semeador. Jesus, ele estava começando a pregar, e ele dizia assim: é chegado o reino de Deus. No reino de Deus, o que tem? No reino humano, o que tem? Os irmãos nunca viram os reis? O rei precisa ter um povo. O rei precisa ter uma terra, um país. O rei precisa ter um exército. O rei precisa ter riquezas. O rei precisa ter autoridade. E Jesus, ele começou a dizer para aquelas pessoas, para as multidões e para os seus discípulos, é o seguinte: chegou o reino. E os discípulos começaram a olhar assim e pensar assim: mas que reizinho mais mequetrefe, né? Mal vestido, não tem onde reclinar a cabeça. Ele mesmo disse, né, que as raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E esse reino não tem exército. Até houve uma época em que Pedro pegou uma espada para defender Jesus, já que Jesus não tinha um exército. Foi aquela época em que Pedro pega a espada e tenta cortar a cabeça do soldado, mas lhe corta a orelha, e Jesus daí tem que curar. Jesus tem que ensinar: olha, o reino chegou, mas o meu reino não é deste mundo. Que coisa estranha para eles. O reino chegou, mas o meu reino está dentro de vocês. Que coisa estranha. E quando Jesus, ele tenta exemplificar o que estava acontecendo no seu ministério e os frutos da sua pregação, ele pega e conta a parábola do semeador para os seus discípulos. E no final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aconteceu o seguinte: e quando se achou só, porque Jesus estava falando com a multidão, lembram-se? Quando estavam sós, quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Na verdade, Jesus falava por parábola para que ficasse muito bem definido quem era do reino e quem não era do reino. Porque quem não era do reino não iria compreender. Mas Jesus diz: a vós que sois discípulos, é dado a vocês compreender os mistérios do reino. E disse-lhes: não percebeis estas parábolas? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus ficou indignado com os seus discípulos, porque até eles que estavam andando junto com ele estavam com dificuldade de entender. E Jesus pega e diz: se vocês não entendem esta, como que vocês vão entender todas as outras? E assim Jesus valora essa parábola como chave para o entendimento das parábolas do reino. Como era difícil, né? Será que hoje em dia é assim também? Tem muita gente que escuta e não entende? Hã? Por quê? Por que será que tem tanta gente perdida
Nunca houve na história do planeta um período em que mais se falou da Bíblia. Hoje em dia você vai na internet, você tem de todos os gostos e todos os tipos de interpretação, e a Bíblia é falada aos quatro cantos. Se os irmãos saírem daqui, vai ter uma igreja em cada esquina, para tudo quanto é lado, e gente lendo a Bíblia, lendo a palavra, e um fala uma coisa, e outro fala outra coisa, e um vai por um caminho, e outro vai por outro caminho. E os discípulos que estavam ali aprendendo diretamente da fonte, eles teriam uma responsabilidade ainda maior. E Jesus pergunta: vocês não entenderam? Como que vocês vão entender alguma coisa que eu fale a vocês? E Jesus então, compassivamente, ele começa a explicar. E a primeira coisa que ele explica é muito importante. Ele diz assim, ele explica a parábola do semeador. O que semeia, semeia o quê? A palavra. O que semeia, semeia a palavra. Tem gente que não semeia a palavra, que semeia outra coisa? Vamos imaginar alguém aqui na igreja que pega, pastor Ismael, assim é complicado. O senhor só prega e prega a palavra. Mas o senhor ainda não percebeu que o povo não está interessado na palavra? Vamos fazer diferente. Vamos pregar outra coisa, não a palavra. Ou vamos semear outra coisa. Que tal a gente semear alimentos, cesta básica? Mas uma coisa que Jesus deixa claro é que o reino de Deus será estabelecido mediante a pregação da palavra. E assim como Jesus pregou a palavra, assim como João Batista pregou a palavra, assim como os discípulos, os 12, pregaram a palavra, assim como no dia de Pentecostes foi pregada a palavra, assim como Paulo pregava a palavra, Barnabé pregava a palavra, Filipe pregava a palavra. Assim, a semente do reino continua sendo a palavra de Deus. Alguém já ouviu falar de transgênico? O que é o transgênico? Então, é quando pega aquela semente e modifica a semente geneticamente, para que ela possa produzir mais, estar imune às pragas. Mas daí sempre vem ali um aviso. E uma das coisas que nós não sabemos ainda é o resultado desses alimentos modificados geneticamente, dessas sementes modificadas, no corpo do homem daqui a algum tempo. Nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos. E a palavra é a mesma coisa, já aconteceu na história da igreja, pessoas que modificaram um pouquinho a semente para que ela produzisse mais, para que ela tivesse efeitos melhores. E a modernidade tem se especializado em criar algo alternativo para a proclamação do reino de Deus. E muitas coisas têm sido semeadas. Jesus ele começa já acabando com isso. Ele diz assim: o que semeia, semeia a palavra, tá? Se você encontrar gente semeando coisa diferente, pode ter certeza que essa colheita será colheita diferente também, e não resultante da pura semente do reino de Deus. Segunda coisa, Jesus então começa a explicar a parábola.
porque ele estava abismado que os discípulos ainda não tinham entendido. Ele diz assim: os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. A primeira coisa que Jesus fala é sobre a palavra semeada à beira do caminho. Vamos entender isso. Então, os campos eram trabalhados para o plantio, só que o semeador ele tinha que ter um carreirinho para passar, né? E havia limitação entre o campo de uma propriedade e outro campo. E ali havia o meio do caminho para que ninguém pisasse naqueles lugares onde havia plantação. E à beira do caminho eram aqueles lugares onde os homens ficavam pisando o dia todo. Todo mundo aqui que já foi do interior sabe o que é um caminho no meio do mato, né? É aquele caminho trilhado, pisado, ele vai ficando compactado, porque ali passa muita gente, até mesmo nos gramados, né? Quando tem um carreiro, ali tem um caminho trilhado pelos homens. E Jesus, ele diz assim que os que estão junto do caminho são aqueles que ouvem, em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem Satanás e tira a palavra. Porque nesse caminho trilhado, quando cai a semente não afunda, porque a terra é tão compacta que a semente fica assim na superfície, e vêm os pássaros e se alimentam daquela semente. E Jesus está dizendo assim que quando a palavra é pregada, também existem corações endurecidos, e a semente até entra ali porque a pessoa ouviu, mas daí o diabo vem e rouba aquela semente e tira daquele coração. É muito comum a gente ver isso, né? Caminhos e corações trilhados pelos homens, são os corações que estão endurecidos. E é muito significativo que um coração endurecido é aquele que foi muito trilhado, né? Passou muita gente por ali. E como que nós podemos aplicar isso? Sabe quando a pessoa nasce na igreja e dela ouve a palavra? Ela ouve, e aquele solo, aquele coração vai ficando endurecido, porque ela ouviu, e não se posicionou. O apóstolo Pedro chega a dizer assim que é melhor nunca ter ouvido ou conhecido o caminho da verdade, do que tendo conhecido, se apartar desse caminho, porque o seu estado se torna pior do que o primeiro. É o coração trilhado, é o coração endurecido. Sabia que nós podemos também ser agentes desse endurecimento do coração dos outros? Quando você vai lá e prega algo que não é a palavra de Deus. As seitas fazem muito disso, que batem nas portas toda hora, de 2 em 2, e querem oferecer cursos bíblicos, e querem oferecer ensinamentos, e ensinamentos bíblicos que são equivocados, e a pessoa é trilhada, e quando alguém vai até lá e leva a boa semente, aquele coração está tão endurecido que a pessoa mal ouve, e o diabo pega a boa semente e tira daquele coração. Assim acontece também na igreja. A pessoa acostumada com a palavra, a pessoa que não consegue mais se comover com a palavra, a pessoa que não consegue mais ouvir a palavra, a pessoa que quando se abre a Bíblia ela já começa a querer dormir, a pessoa que quando abre a Bíblia ela já pensa assim, poxa, isso daí de novo. E quando ela sai ali na rua, Jesus diz, vem as aves dos céus, que é Satanás, e rouba aquela palavra. E aquilo se torna improdutivo, infrutífero para aquela vida.
Eu sempre faço um exercício com os meus filhos, durante a semana, assim, de repente, do nada, eu pergunto assim, sobre o que foi a mensagem domingo? E daí eles, deixa eu lembrar, eles lembram, e daí quando eles pegam o fio da meada, eles me contam a pregação praticamente inteira e as aplicações. Mas eu tenho absoluta certeza de que quem tem o coração trilhado, você pode chegar e dizer assim, daqui meia hora, sobre o que foi a mensagem, no que ela tocou o seu coração, mas o diabo já teve tempo de roubar a semente. E se torna então um coração infrutífero, porque é um coração endurecido. Jesus ensina também aos discípulos o segundo tipo de solo, o segundo tipo de coração. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Sabe aquela pessoa que a gente fica feliz da vida, ela vem na igreja, isso é muito comum aqui na igreja, né? A pessoa vem, ouve a palavra, e daí diz, pastor, que bênção. Eu nunca me esqueço de uma irmã que falou, porque eu tinha comentado que eu fui discípulo do Pastor Brasil, né? Ela chegou no Pastor Brasil e falou, pastor ensinou o pastor Ismael nos seus primórdios, já na infância, muito bem. Olha que mensagem. Recebeu como? Com prazer, com alegria. E assim sucessivamente, muitos. Teve gente que já no final do culto veio pegar até envelope de dízimo. Diz, pastor, agora eu sou da igreja aqui. Porque a palavra é extraordinária, ela é bíblica, ela está baseada e fundamentada. E daí, andando ali na rua, o diabo acaba com essa palavra. Por quê? Jesus fala aqui do segundo tipo de solo, que é o solo superficial. Porque assim, o pregador, o semeador, ele não sabe, mas em alguns lugares, naquele campo que ele está semeando, tem pouca terra, embaixo da terra tem pedras. E daí sabe o que acontece? A semente cai ali, e ela quer produzir rápido, e as raízes começam a querer brotar. Só que não tem raiz em si mesmos, são temporãos, nascem rápido para morrer rápido. Depois, sobrevindo tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Sabe? A pessoa tem a sorte de vir na igreja num dia que o pregador está pregando assim, Jesus te ama, Ele quer salvar a sua vida, vem aqui na frente. Daí a pessoa recebe com alegria. Só que no outro domingo o pastor prega assim, Jesus exige renúncia e submissão. Você tem que entregar totalmente a sua vida e o seu coração e andar retamente. Dela se escandaliza. Está querendo demais. E isso aconteceu com Jesus também, né? Lembra quando Jesus falou assim que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Muita gente olhou e disse, é muito para mim. São os superficiais. São aqueles que recebem prontamente, mas só que lá na superfície, um pouco abaixo da superfície, tem uma rocha que manifesta a superficialidade da pessoa. E essa superficialidade a gente vê também quando nós queremos ir mais profundo na Bíblia, ensinar coisas mais sólidas. Esses dias eu estava conversando com Israel falou assim para mim, no meio das seitas, eles olham e pensam assim, é todo mundo igual. Batista, Adventista, Testemunha de Jeová, tem pouquinhas diferenças, né?
A pessoa tem uma visão o quê? Superficial. E a gente tenta colocar uma visão mais profunda, mostrando que se você acredita que o diabo participa da tua salvação, você está fazendo de Jesus sócio do diabo, que muitas seitas ensinam. Mas a pessoa que é superficial diz, não, isso é besteira, isso é besteira. O importante é estar aí, ó, cantando, levantando a mão, vendo as coreografias, fazendo teatrinho. O ensino profundo das Escrituras, deixa para os teólogos. Para que ficar procurando chifre em cabeça de cavalo? Só que Jesus não era assim. Jesus entrava no âmago. E Jesus exigia que as raízes fossem profundas. O que segura uma árvore para que ela não caia no vendaval? Raízes profundas, que buscam as fontes de água nas profundidades da terra. E é interessante que a parte que segura a árvore é a parte que menos aparece. Tem gente que gosta de aparecer, né? Isto é, do lado de fora é frondoso. Mas quando a gente vai olhar as raízes, é uma teologia sofrível, é um conhecimento bíblico insignificante, é uma visão do reino de Deus risível. E a gente já olha assim, ó, vai cair. E vai ser grande a queda. Porque quanto mais cresce para fora, sem raiz, mais retumbante é a queda daquela árvore. Por quê? Porque todos tinham uma expectativa diferente. Mas como é bom crescer nos subsolos. Sabe, você cresce quando está em oculto, lá no seu quarto, orando, falando com Deus, sabe? Às vezes a vida das pessoas é uma vida só de exterioridade, são orações públicas, são orações em praças, mas se você não tiver intimidade com Deus, lá no seu quarto, de joelhos, se você não tiver momentos de estudo da palavra de Deus, aonde você lê, você e o Senhor, as suas raízes serão tão insignificantes e a queda virá. O terceiro solo que Jesus fala, outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquele indivíduo que ouviu a palavra, recebeu a palavra, quis a palavra, se envolveu com a palavra, só que junto com a palavra tinha as ervas daninhas, tinha o que o Senhor diz que são os cuidados deste mundo. O que são os cuidados deste mundo? É quando você prioriza as coisas deste mundo em detrimento das coisas do reino de Deus. Como que você faz isso? Quando você está preocupado com a sua profissão em detrimento do reino de Deus, você está preocupado com os teus estudos em detrimento do reino de Deus, você está preocupado com as suas dívidas em detrimento do reino de Deus, você está preocupado com a sua vida social em detrimento do reino de Deus, e as preocupações deste mundo impedem você de ter como prioridade na sua vida os momentos de devocional, os momentos de leitura bíblica, os momentos de oração e, em especial, os momentos de comunhão na igreja, no meio do povo de Deus. E todas essas coisas, por mais certas que sejam, porque realmente a gente tem que pagar as dívidas, a gente tem que estudar, nós temos que nos preocupar com a nossa profissão, mas nós não podemos permitir que essas coisas sufoquem a semente.
E se você permite que essas coisas sufoquem a semente, você é semelhante àqueles que têm o coração mundano e, pelo fato de ter o coração voltado para o mundo, não conseguem ter um relacionamento genuíno com Deus e com a sua palavra. Os irmãos percebem que Jesus, de alguma maneira, está dizendo aos discípulos assim: olha, a semente está sendo semeada. Jesus mesmo estava ensinando e semeando a semente. Mas Jesus, ele tinha consciência de que parte dessa semente iria entrar num coração endurecido. Que parte dessa semente iria entrar num coração mundano. Que parte dessa semente iria entrar num coração superficial. Mas Jesus, ele continua dizendo, e isso nos dá esperança, é por isso que a gente continua pregando, né? Porque Jesus diz assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Jesus diz: olha, eu não sou muito bom em matemática, mas quando você pega 4 tipos de solo e diz que só um vai produzir, seria 1/4? Seria uma minoria? E como que a gente sabe que aquilo produziu? Porque diz assim que um dá 30 frutos, vamos dizer assim, o outro dá 60, e o outro dá 100. Significa que nós aqui, cada um vai dar diferentes quantidades de fruto. Porém, todos frutificarão. Aqueles que realmente ouviram a palavra, e cuja palavra entrou no coração. E aquele coração era um coração que tinha um bom solo, uma boa terra para o plantio. E a gente fica pensando assim, porque muito da estratégia evangelística é alcançar os outros 3 tipos de solo. E para alcançar os outros 3 tipos de solo que são improdutivos, a gente faz cada coisa, né? O que a igreja moderna tem feito para alcançar os 3 tipos que não querem? Oi? Oi? Barganha com Deus, né? Que alcança aquele tipo de solo, que é o solo cheio de pedregulhos, né? As pessoas estão preocupadas com as coisas desse mundo, então dentro da igreja a gente oferece prosperidade financeira, vitória em todas as coisas, que vai dar tudo certo, né? Para que essas pessoas venham. Mas elas se converteram? Não, né? O que mais que a gente oferece? Para aquele que tem o coração superficial, e é muito fácil entender quem tem o coração superficial, né? Aquele que tem o coração superficial, ele não se preocupa com a profundidade da palavra. Ele acha que está anunciando a palavra, quando chega para o vizinho e diz: olha, aceite Jesus. Daí o vizinho diz: eu aceito. Então tá bom, que bom, vamos lá. Mas sem anunciar a mensagem genuína, né, que Jesus ensinava também, da renúncia, da submissão. A pessoa precisa morrer para esse mundo, renascer para uma nova vida. Jesus chegou num ponto de dizer assim, imagine nós lá, né? Ele disse assim: se vocês não comerem a minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não podem ser meus discípulos. Daí sabe o que aconteceu? Saía um por um. Não, essa mensagem não, essa pregação não. Evidente que Jesus estava falando de aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário, de entregar a vida a Jesus, né? De ter comunhão e intimidade com Jesus. Mas muitos foram embora. E aqueles que ficaram, Jesus falou: e vocês, não querem ir também?
Jesus trabalhava diferente. E Pedro, o que ele disse? Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida. Para onde iremos nós? Existem métodos evangelísticos que tentam alcançar os 3 tipos de solo, né? Por exemplo, o coração superficial basta ser superficial também. Né? Para o coração endurecido, aquele cuja semente entra, ou melhor, fica ali, né? Porque a terra é trilhada, e vem o diabo e toma. A pessoa vem por 40 anos na igreja. Ela ouve, sai ali e alimenta as aves dos céus. Ela ouve, sai na rua e alimenta as aves dos céus. Ela ouve, sai na rua e o diabo vem e se alimenta daquela palavra, como é dito aqui na parábola do semeador. Porque nunca ela consegue ser transformada, porque não permite que aquele coração de pedra seja quebrantado e transformado pelo Senhor. Diante disso, qual que é o papel da igreja? Vamos parar de pregar, afinal, 1/4 apenas receberá? Vamos parar de pregar, né? Ou vamos escolher o lugar onde nós vamos lançar a semente? É isso que Jesus ensina? Jesus nos ensina o seguinte: você não sabe como é que é o coração dos homens. Continue pregando, porque Deus não tem plano B. A única forma de anunciar o Evangelho é pela pregação da palavra. Não a palavra não transgênica, né? A palavra de Jesus. João Batista pregava, é chegado o reino. Jesus pregava, é chegado o reino. E quando Jesus mandou os 12, o que ele mandou pregar? Alguém se atreve a dizer? Pregar o Evangelho a toda criatura. Mas ali naquele contexto, João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Jesus começou a pregar e pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E daí ele escolhe 12 e envia os 12 e diz assim: e quando vocês forem, anunciem essa palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É a mesma palavra para todos os tipos de solo. Por isso que não adianta a igreja moderna fazer coreografias. É bonito de ver, com certeza, nada contra, mas não é pregação. Não adianta a igreja moderna fazer carnaval gospel. Não adianta a igreja moderna fazer marcha para Jesus. Não adianta a igreja moderna fazer campanhas mirabolantes. Jesus diz: olha, a semente é uma só. A semente é a palavra, que deve ser proclamada. O apóstolo Paulo confirma isso quando ele diz assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Tem gente que confunde, né? Porque tem gente que fica até ouvindo o tempo todo lá no rádio do carro, alguém lendo a Bíblia, pega o Cid Moreira, né, para ler lá, assim, porque ele acredita, a fé vem pelo ouvir, então eu vou ficar ouvindo. Só que o texto lá não diz isso. O texto diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Significa que hoje eu estou pregando aqui, tá? Agora, se nas minhas palavras você não conseguir ouvir a palavra de Cristo, vai para casa,
as aves vão lá, vão comer essa semente, não valeu absolutamente nada. Mas se você perceber que Jesus está presente, e que Ele pega essa palavra e Ele aplica ao seu coração, e você ouve no seu coração não a palavra do pregador, mas a palavra de Cristo, daí algo radical aconteceu na sua vida. Por isso, quando você for pregar a palavra, chegue com a palavra. E junto com a palavra, com a presença de Cristo em você. Porque senão você vai estar só trilhando o caminho, fazendo o coração do outro ficar duro e impedindo a produtividade genuína da palavra de Deus. Você nunca está só. No final do livro de Marcos, nos diz que os discípulos foram fazendo muitas obras. No capítulo 16 fala isso. Eu vou ler aqui para os irmãos, para nós encerrarmos, para nós frisarmos um fato, que diz assim: disse-lhes, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Cada vez que eu leio a Bíblia é algo extraordinário, porque daí tem que falar desse versículo, né? É interessante quando morre uma pessoa que era de uma igreja, mas que se desviou, que está lá no mundo, que nunca aceitou Jesus de verdade, que teve uma vida desgraçada, né? Daí morre, daí a crentalhada diz, não, ela está com Jesus. Por quê? Porque um dia ela já foi da Assembleia. Existe uma diferença muito grande entre ser membro de uma igreja, ou ter participado na infância, e você ter se firmado em Jesus. A Bíblia diz claramente, quem não crer será condenado. E daí diz assim, esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Quem crer em Jesus, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Tudo isso aconteceu na igreja. Agora no versículo 19 diz assim, depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor, é aqui que eu quero chegar. Jesus subiu. E os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Quando os discípulos saíram para pregar, o Senhor cooperava com eles, estava junto. Ele já tinha subido aos céus, mas ele estava junto, cooperando. Isto é, se você quer pregar a palavra, se você quer testemunhar, só vai conseguir se forem dois. Você e Jesus. Porque em última análise, quem faz a obra é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo. E a gente semeia. E prega a palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque eu consigo ver neste lugar corações que a tua palavra chama de terra boa, de terra produtível.
Muito obrigado porque o teu povo neste lugar um dia ouviu a tua palavra e a semente caiu num lugar onde ela pôde produzir muito, produzir a 30, produzir a 60 e até a 100 por um, ó Deus. Por isso eu te louvo e te peço, ó Deus, que nós assim também continuemos a semear a tua palavra, a pureza da tua palavra, a semente que é a mesma que o Senhor semeou e que nos dá hoje a semear. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoe, nos conduza para que possamos, ó Deus, em tudo cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.